Bom dia, graça e paz, amados irmãos, irmãs, amigos que nos assistem nessa manhã. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que nos foi dada de poder dividir e compartilhar com os amados irmãos tudo aquilo que eu tenho aprendido com a palavra do Senhor. Aprendi com grandes homens de Deus, no caso o nosso pastor Antônio Carlos Guidolin, que sempre teve esse compromisso com o ensino da verdade, e também outros tantos irmãos, e também com as Bíblias de estudo que nos foram recomendadas por esses amados irmãos, que nos auxiliou para aprender mais da palavra do Senhor. Então, minha gratidão aos amados irmãos. Nós estamos hoje partindo para a nossa última aula, embora não tenha acabado ainda o capítulo de Romanos. Nós entraremos hoje e vamos finalizar o estudo no capítulo 13, ainda teria mais 3 capítulos, até o capítulo 16 para finalizar, mas infelizmente não será possível a gente terminar os estudos, mas quero deixar aqui minha alegria de poder estar nesses tempos com os irmãos e poder, assim, compartilhar, como falei, os ensinos que nós temos aprendido. Quero iniciar essa aula lembrando de uma questão que foi feita no domingo passado por uma amada irmã, que ela pergunta sobre o texto do capítulo 12 de Romanos, que nós estudamos no domingo passado, sobre o versículo 20 de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 20. Como ela já foi respondendo essa pergunta, e eu achei por certo também compartilhar com os irmãos, de repente alguém também tenha tido essa pergunta, né, e aí fica a explicação a todos. Versículo 20 diz assim: pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E aí a pergunta dela foi, sobre a cabeça de quem irá amontoar brasa viva? Sobre a minha cabeça, ou seja, de que eu estou fazendo o bem, ou sobre a cabeça de quem está recebendo o bem, né? Já foi respondido, mas para ressaltar aqui, eu estou com uma outra tradução, uma outra Bíblia, que chegou recentemente, né? A NAA, que é Nova Almeida Atualizada, e ela traz, amados, né, propaganda da Bíblia, mas é uma Bíblia bem fácil de se entender, de se interpretar, além de ser uma Bíblia de estudo, e ela traz uma tradução bem prática, né, para os nossos dias, bem fácil para ser entendida. Então eu quero ler o mesmo versículo que eu li aqui, nessa tradução de Almeida também, mas aqui atualizada. Ela vai dizer assim, versículo 20: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, ela vê que ela fica mais fácil de entender, e ela já aponta a quem, não deixando dúvida a respeito desse texto. E uma outra coisa que eu achei interessante que fala sobre brasa viva. E aí o que vem a ser essa brasa viva? Existem várias interpretações, cada estudioso interpreta ela de uma forma diferente. Então, às vezes eu dou aqui para você uma única resposta, aí você aprende ou já ouviu uma outra resposta diferente. Então, vou colocar aqui mas pelo menos três argumentos que são usados para explicar esse texto. Também vou dar minha posição a respeito do que eu acho mais interessante. Mas aí fica a critério de você também escolher o que mais foi entendido, mas eu vou dar aqui a minha opinião também a respeito desse texto. Então, a primeira opinião também do estudioso da palavra de Deus, ele diz que trata-se do juízo de Deus. Então, essas brasas vivas refere-se ao juízo, né, a quando Deus vier trazer juízo sobre aqueles pecadores que não se arrependeram. Então, ele vai usar, para justificar essa resposta sua, alguns textos que eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos lá. Segundo a Samuel, capítulo 22, versículo 13. Segundo a Samuel, capítulo 22, versículo 13.
aqui, versículo 13. Ele vai dizer assim: do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se encenderam. Né? Então fala sobre brasas de fogo ou brasa viva. Salmos capítulo 11, versículo 6, também é usado essa expressão. Salmos 11, versículo 6. Ele vai dizer assim: fará chover sobre os perversos, né, aí, trazendo juízo sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre também, né, mesmo falando aqui sobre sendo de fogo, referente-se à brasa viva. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 18, versículo 8, 12 e 13, ele vai dizer assim, versículo 8: das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, da sua boca deles saíram brasas ardentes, né? Então, referindo-se também a brasas vivas. Versículo 12: do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor, versículo 13, nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Então, para que ele justifique a sua resposta, ele usa esses textos que referem-se ao juízo de Deus sobre o ímpio que não se arrependeram. Capítulo 140 de Salmos ainda, versículo 10. Salmos 140, versículo 10 diz assim: caiam sobre eles brasas vivas, né? Então aqui está bem mais já correspondente ao texto de Romanos. E sejam atirados ao fogo, lançado em abismo, para que não mais se levante. Então por que o autor dessa interpretação usa esse significado? Se você voltar lá para Romanos, capítulo 12, no verso 19, ele vai dizer assim, olha só: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança e eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Então, ele interpreta esse texto do versículo 20 mediante ao que se diz no versículo 19 anterior, referindo-se ao juízo de Deus. Então, por isso que ele usa essa expressão, né, e esses textos já colocados aqui como sendo a brasa viva, sendo o juízo de Deus. Já alguns outros, e esse é o mais defendido, né, eu vou colocar aqui mais duas opções, e esses são os mais defendidos por muito maior intérprete da Bíblia, né, estudiosos da Bíblia. Ele vai usar, vou colocar aqui o segundo, né, entre os dois, depois eu vou colocar o que é mais defendido. Um deles fala que é uma expressão de linguagem, ou seja, uma linguagem figurada, a brasa viva, querendo referir-se à vergonha. Então, fazer com que o inimigo envergonhe-se do ato de maldade que ele cometeu contra o próximo. Então, eu sou uma pessoa, os irmãos que me conhecem sabem disso, sou um tanto vergonhoso, tímido, né? Até para eu estar aqui gravando, né, é uma briga contra eu mesmo, porque não é fácil para ninguém, ou seja, isso estando à frente da igreja, no púlpito, ou até lecionando, né, é a luta que eu travo todos os dias para que eu possa cumprir esse chamado de Deus. Então, mas enfim, para a pessoa que se conhece e sabe que é tímida, ela vai entender bem o que eu estou falando. Quando a pessoa se envergonha de um ato que ela cometeu, o que ela faz? Geralmente, isso acontecia muito comigo na adolescência, o rosto da pessoa chega a queimar de tanta vergonha que ela passou. Eu não vou saber responder biologicamente por que isso acontece, mas bem provável que o sangue sobe e a cabeça e acaba esquentando, né, o rosto e chega a arder, né, de tanta vergonha. E para as pessoas que têm a pele assim, mais clara, né, isso fica até mais nítido, que além de queimar o rosto, ela chega a avermelhar o rosto aqui, mostrando que ela se envergonhou de algo que aconteceu com ela, seja um ato de maldade ou de um ato que ela se sentiu envergonhada por aquilo. Então, eles usam isso para dizer assim, tá vendo? A pessoa se envergonhou, né? Então, brasa viva, referindo-se a um ato de vergonha da qual ela passou por fazer aquela maldade pela pessoa.
essa é uma outra explicação que eles dão, dizendo que brasa viva aqui é no sentido figurado. E uma outra, essa mais defendida, é a questão que no Egito Antigo havia um costume, um ritual, na verdade, em que quando a pessoa cometia um ato maldoso e se arrependia daquele ato que ela cometeu, ela fazia o quê? Ela colocava um balde sobre a cabeça e brasas vivas dentro, né, desse balde e saía andando por ali, mostrando que, através desse ato, que ela estava arrependida do mal que ela havia feito. Então era um ritual conhecido em sua época, então pode ser que Paulo também esteja falando, né, referindo-se ou lembrando desse ritual para dar a explicação desse texto. Então, esse que eu falei, que é o mais defendido, ele faz bastante sentido quando você pensa na questão assim, por exemplo, quando você faz um ato, recebe um ato de maldade, e aí você contribui, ao invés de você lá retribuir com a mesma moeda, e é o que a pessoa que faz a maldade ela espera, que você vá lá e retribua para que ela continue brigando com você, que é essa a intenção dela. Quando você faz o contrário disso, ela acaba se envergonhando daquilo que ela fez ou falou, ou, né, o ato que ela agiu contra você. Quero compartilhar com os amados irmãos uma história verídica que aconteceu e uma outra que é uma ilustração, mas que também representa bem essa explicação terceira que eu estou dando aqui nesta manhã. A primeira, eu me lembro quando me contaram isso aí, eu não sei se chegou a ser aqui Itapira, eu até compartilhei isso com os amados irmãos, que eu não sei se foi num estudo, se foi numa mensagem. Ela estava evangelizando de casa em casa. E aí, uma pessoa mal intencionada, que não gostava do evangelho e nem das pessoas que pregavam o evangelho, ela, quando alguém foi lá, bateu na casa dela lá, ela já desceu na casa com uma jarra, né, com uma chaleira na mão, com água quente, não estava tão quente, mas né, talvez estava fazendo café e resolveu, nesse dia, pegar e fazer essa maldade. Pegou a sua chaleira, desceu até o portão. Aí, quando a pessoa foi falar do evangelho, foi falar da palavra de Deus, ela pegou simplesmente e lançou a água sobre essa pessoa, sobre o rosto dessa pessoa. E aí ela falou, e agora? O que você tem a falar desse seu Deus? Então a pessoa podia ter feito tantas coisas, falar tantas coisas, ter revidado pelo aquele ato de maldade, e ela simplesmente olhou, olho a olho daquela pessoa e disse, Jesus te ama e eu também te amo. E pegou, partiu disso e foi embora. Deixou essa palavra para ela. Certamente, para essa pessoa, isso doeu no seu coração, porque ela esperava que a pessoa se vingasse ou partisse para cima dela para descontar o ato de maldade, e ela simplesmente disse uma palavra, né, que deve ter arrebentado o coração dela, quebrantado o coração dela, dizendo, Jesus te ama e eu também te amo. Uma outra história, é uma ilustração, na verdade, que eu li num livro de Josué Gonçalves, que é um livro de ilustração, né? O livro, ele fala Trazendo Luz ao Sermão, bem interessante esse livro, para que você, se você gosta de ler bons livros, né? Esse é um deles que eu recomendo. Nessa ilustração, a pessoa, antigamente, né? Não sei se aqui no Brasil acontecia isso, mas a gente vê muito em filmes americanos, quando muda-se uma pessoa numa casa, eles têm o costume de ir lá e presentear aquela pessoa com algum bolo, alguma torta, presente, né, para dar as boas-vindas à vizinhança. E aí essa pessoa se mudou, aí a vizinha mal intencionada foi lá no seu quintal, ela tinha a criação de animais, vacas, né, e coletou esterco. Tinha acabado de ser defecado pelo seu animal, ela teve o trabalho de ir lá, coletar aquele esterco, embrulhar, né, em uma caixa de presente, aí colocou aquele embrulho, aquele laço bonito e levou para a sua vizinha, para dizer assim, você, entre aspas, é bem-vinda na vizinhança. Para ela não era. E ela pegou, a vizinha foi lá, ela na hora não quis abrir o presente na frente, depois ao adentrar em sua casa, quando ela abriu, aquele cheiro, né, se exalou por toda a casa. E
ela pegou e falou, puxa, né, o que acontece, né, com essas pessoas? Só que aí, amados, na história, ao invés de ela ir lá e retribuir com a mesma moeda, o que ela fez? No dia seguinte, ela foi lá e também uma caixa de presente, foi lá e a presenteou. E aí, para surpresa da pessoa, que ela esperava que ela pagasse com a mesma moeda, ela ficou até meio arisca em receber o presente. Quando ela abriu, havia ali uma caixa de bombons e um bilhete acima que dizia: cada um dá o que está em teu coração. Com essas palavras, ela não queria humilhar a pessoa, não queria ofender a pessoa, mas diz assim: eu tenho um coração, né, a qual Deus transformou e desejo para você o melhor. Então, ela quis transmitir esse ato de bondade. Então, o texto de Romanos pode se referir, nessa terceira explicação, pode estar se referindo-se a isso, ou seja, um ato maldoso pode ser simplesmente amenizado quando você vai lá e beneficia a pessoa que te fez o mal. Então é bem interessante essa explicação, faz sentido. O próprio Jesus, quando ele pega, ele fala, né, se alguém te acertar a face, dê-lhe a outra face, ou seja, se alguém te fere a face, não vai lá e retribua, mas dê a outra face. E um texto que eu queria compartilhar com os amados irmãos também, quando ele faz o sermão do monte, o sermão da montanha, capítulo 5 de Mateus, nos versos 43 a 48. Olha o que Jesus diz com a finalidade de ensinar. E o próprio Jesus foi um exemplo disso aí. Ele foi chicoteado antes da crucificação. E aí muitos diziam para ele, não é tu filho de Deus, então adivinha quem é que te esbofeteou, quem é que te bateu. Né? E em todo o tempo ele se calou diante das agressões que ele recebia. Ele podia ter revidado, podia ter, como foi falado, desce da cruz, né? Se é que tu és o Filho de Deus, e ele se manteve firme, porque havia ali um propósito. Então ele não agiu de igual para com os seus adversários e inimigos, mas suportou as dores. Então, capítulo 5 de Romanos, dos versos 43 a 48, vai dizer assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. É o chamado a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 45. Para que vos torneis filhos do Pai Celeste, do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. 46. Porque se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também os mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazes demais? Não fazei os gentios também os mesmos? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, Jesus, com esse ensino, ele nos conduz, nos leva a agir dessa forma, né? Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, que é aquilo que o apóstolo Paulo está, né, nos ensinando nesse versículo 20, finalizado no domingo passado. Ficou claro? Né? Vocês têm aí essas opções, né, com a sugestão dada na terceira, que mais é aceita e defendida, né, pela maioria dos pregadores, estudiosos da Bíblia, pastores, inclusive teólogos. Mas qualquer dúvida, os irmãos têm aí o meu contato, nós temos aí o link abaixo, você pode participar deixando sua pergunta, sua participação. Agora vamos, para a gente agora finalizar, né, a aula. Como eu falei, nós não teremos mais a aula EBD, nós estaremos transmitindo apenas o culto da família, que é aos domingos, à noite. Então nós vamos só para finalizar o capítulo 13, e aí vamos deixar os 14, 15 e 16 para os amados irmãos lerem e estudarem em suas casas. Capítulo 13 de Romanos diz assim, versículo 1: todo homem esteja sujeito à autoridade superiores, porque
não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si as mesmas condenação. 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada aqui com relação à justiça, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeito não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Olha só o que ele está dizendo. Versículo 6. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. E a quem honra? Honra. Então, esse texto, vou dar uma paradinha aqui, depois a gente continua a leitura, ele está referindo-se às autoridades instituídas por Deus, que é as autoridades governamentais, que governam o nosso país, governam a nossa cidade, governam o nosso estado. E devemos a ele o nosso respeito. Eu falava com o irmão essa semana, o irmão Aparecido, e falava a respeito dessa questão, né, de como o nosso presidente, não estou aqui puxando para a presidência, né, defendendo, mas devemos sim ter respeito, porque é uma autoridade que o texto diz, a palavra de Deus diz que foi constituída por Deus. Então foi Deus quem colocou o presidente lá naquele local, e assim tem feito com ele aquilo que Deus deseja fazer à humanidade. Então, o que ele quer fazer? Ele tem combatido, nosso presidente, combatido a corrupção, e derrubado vários corruptos que têm entrado no governo, e isso tem feito com que, claro, né, as pessoas corruptas, ruins, se manifestem contra o seu governo. Então, mas a Bíblia, olha o que falta, a falta de conhecimento, de respeito para com a Bíblia, que é a palavra de Deus, e para com Deus, que é o constituinte dessa autoridade. Então ele vai dizer que quando nós o respeitamos, quando nós honramos, né, as autoridades que é dada por Deus, nós não temos o que temer. Por quê? Porque estamos fazendo aquilo que é benefício para nós. Eu sempre, isso quando falo assim, autoridade, não é só referente aos governantes, mas a própria polícia também, que ela é colocada para nos proteger do mal iminente que nós sofremos cada dia. Quando os meus pequenos, quando eles ainda não entendiam muita coisa, e eu via que, não sei por que eles corriam, fugiam da polícia, né? Às vezes via um policial e ficava com medo. E aí nós sempre falávamos com ele: filho, você não tem que temer os policiais. Por quê? Que mal você fez? A não ser que você tenha feito um mal, e aí é motivo de ele te perseguir, te pegar e levar a preso. Mas se você não fez nada de errado, por que você temer? Que é exatamente o que o texto diz. Quando você não faz nada de errado, você sempre contribui para o bem, o que você deve temer? Então, aqueles que se opõem, aqueles que têm atacado o governo, que quer fazer um bom governo, é porque teme alguma coisa. Ou seja, talvez no seu governo se corrompeu, e aí, claro, né, para que não seja descoberto a sua falcatrua, ele vai combater, vai partir para cima daquele que quer fazer um benefício. Então, mas em respeito à palavra de Deus, ela nos ensina, né, a termos consideração, termos honra, termos respeito, porque toda autoridade é constituída por Deus. Você fala, mas é aquela autoridade que pratica o mal? Né? Como o texto mesmo diz, às vezes alguma autoridade é colocada lá para poder
fazer juízo de Deus. Não, claro, com a maldade, mas Deus está no controle de todas as coisas. Isso que nós temos que ter em mente. Deus é que está no controle de todas as coisas. E um dia, para a honra e glória de Deus, no chamado reino milenar, Cristo virá, amados, assentará-se no trono dele, e aí sim ele vai reinar, vai governar justamente nesse mundo, né, por um período chamado período do milênio. Então, enquanto esse governo está aí, por mais maldade que ele faça, Deus sempre está no controle. Deus nunca não perdeu o controle das coisas. Então, às vezes Deus permite algumas coisas para poder ou fazer juízo a algum, ou então, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, Ele está. Isso que nós temos que ter na nossa consciência, que Ele tem poder sobre qualquer autoridade, porque foi Ele que instituiu. Vamos para continuar a leitura, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, versículo 9, aí ele vai dizer alguns textos dos 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento há, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Já foi perguntado uma vez para o próprio Jesus, que se fosse resumir os 10 mandamentos, qual seria o maior e grande mandamento? E aí Jesus usa exatamente o que está aqui no versículo 10. Dos 2 mandamentos seria amar o Senhor, teu Deus, como único Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aquela pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, consequentemente vai amar o teu próximo, e aí ela não vai praticar essas coisas que está aqui descrita. Ela não vai adulterar, ela não vai matar, ela não vai furtar, não vai cobiçar o que não é dela, né? E aí, claro, tudo se resume a esse mandamento. Se você ama a Deus e ama o teu próximo, né, você não pratica esse mal que está aqui descrito. E aí, se você ama a Deus, também voltando aqui para os versos anteriores, você vai respeitar a autoridade que é constituída por Deus. Então, continue amando a Deus, continue amando o próximo, continue fazendo o bem, como nós vimos no capítulo 12, para que nós testemunhemos das coisas que Deus fez. Então, só para finalizar, hoje foi uma aula bem light, né, bem simples, sem muitos detalhes. Versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando do princípio cremos. Isso para um texto que foi escrito, amados, há mais de 2000 anos atrás. Se naquele tempo o apóstolo Paulo fala que estava próximo à vinda, imagine hoje, com todas as coisas que vem acontecendo. Ou seja, estamos mais próximo do fim, mais próximo da vinda de Cristo do que há mais de 2000 anos atrás. E nós temos que, como o texto diz, nos despertarmos para isso. Versículo 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos-nos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Esse texto é interessante que há um tempo atrás, quando a pessoa ia praticar o mal, ela fazia na calada da noite. E hoje, amados, muitas pessoas nem temem fazer as maldades durante o dia, né? Ou seja, por mais que a câmara de segurança, isso não deixa temida mais, ela pratica o mal, mesmo com tantas pessoas vendo. Antigamente se fazia tudo no escuro, tudo na calada da noite, para que ninguém descobrisse quem era. E hoje o mundo está tão caído no pecado que não se esconde mais, ou seja, se pratica o mal à luz do dia. Isso é muito triste e mais uma prova de que Cristo está próximo de voltar. Versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúme, mas, versículo 14, revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja,
o desejo carnal, o desejo pecaminoso. Então, andemos nós que somos do Senhor, que conhecemos a palavra, como andemos no dia, né? Como claro é o dia, ou seja, a nossa vida tem que ser transparente, sempre refletindo a Cristo, aquilo que Ele fez, né, aqui na Terra, e nós o representamos, andamos com Ele, como Ele, somos modelos, ou devemos ser modelos de Cristo, para que outras pessoas possam, assim, querer conhecer, né, a Cristo e esse amor derramado por cada um de nós. Então, amados, foi uma aula bem simples, bem rápida, né? Eu queria poder falar mais detalhes, mas nós vamos encerrar com essa palavra, e aí nós nos vemos logo mais à noite. Não haverá mais culto de quarta-feira, também culto de oração online, somente aos domingos, e também IBD se encerra a partir desse domingo, então no próximo não haverá. Mas abaixo aí tem o nosso contato, você pode entrar em contato conosco, e aí se você quiser algum apoio nesse sentido, alguma explicação, aprender mais alguma coisa a respeito da palavra de Deus, nós estamos à disposição para vocês, amados. Então, fiquem na paz de Deus, amados, tenham um ótimo domingo, né? Um bom almoço aí daqui a pouco, e que Deus os venha abençoar cada dia mais. Vamos orar? Santíssimo Deus, onipotente Pai, é no nome santo, amado, poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus, que mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, Deus, a Tua graça, bondade e misericórdia, o Teu amor para conosco, ó Pai amado, e que o Senhor, Deus, nos ajude, Deus, a caminharmos, Deus, como santo, como anda, Deus, na luz do dia, Deus, sempre testemunhando aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos guarda, Deus, nos abençoe, nos fortaleça, e nos desperte, ó Pai amado, para o serviço do Senhor. Deus, que nós possamos continuamente buscar ao Senhor e aqueles que necessitam ouvir a Tua palavra e queiram, Deus, aprender de Ti, que nós possamos, Deus, estar sempre disposto a ensiná-lo. É que nós oramos, gratos, Deus, agradeço por esses momentos que nós tivemos juntos, ó Deus, de aprendizado da Tua palavra, e que o Senhor, ó Pai, seja conosco cada dia. É que nós oramos e agradecemos por Jesus. Amém. Amados, fiquem na paz de Deus mais uma vez, que Deus os abençoe. Amém. Bom dia, irmãos! A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Vamos cantar ao nosso Senhor com o hino 410 do cantor cristão Felicidade no Serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei.
domingo para os irmãos. Deus abençoe o nosso dia.